Agora nós vamos ver mais um tipo de fatoração, mas leva o nome de agrupamento. Como que a gente reconhece cada um deles? Cada um tem as suas características, tá bom? Aqui você vai poder contar com no mínimo 4 termos. Olha aqui, ó, um termo, 2, 3, 4. Pode ter 6, pode ter 8. Normalmente, o menor número de termos de agrupamento são 4 termos, tá? Então, não vai fugir muito disso, ou 4 ou 6, tá bom? Por que números pares? Porque ele tem que formar parzinho. Então, não vai ter com um termo, nem com 3, nem com 5. Então, já é uma característica própria de quem? Do chamado fatoração por agrupamento. Veja como é importante os detalhes. Ok, feito isso, você agora vai analisar o seguinte. No agrupamento, você pode fazer, por exemplo, o primeiro termo com o segundo, o terceiro com o quarto. Mas você também poderia fazer o primeiro termo com o terceiro e o segundo termo com o quarto, tá? Às vezes não dá certo dessa forma aqui, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto. Mas sugestão, sempre tente em primeiro lugar dessa forma, o termo 1 com o 2, o 3 com o 4. Se não der, daí você vai variar, você vai fazer o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, que deve dar certo assim, tá? Mas use essa lógica que é bem mais simples para você poder entender. Muito bem, então vamos começar a resolver. Você vai pensar o seguinte, ó, vamos fazer de conta que isto daqui, ó, o primeiro com o segundo, é como se fosse o exercício que a gente acabou de resolver lá do primeiro vídeo, tá? Então, é um fator comum em evidência muito simples. Então, veja, qual é a letra que repete nos dois termos aqui? Não é a letrinha X, ó, que aparece aqui e aparece aqui? Então, nós vamos colocar o X em evidência. Abre aquele parênteses, vamos reservar os espaços do primeiro termo, adição, segundo termo. Muito bem. Agora a pergunta: x vezes o que você vai colocar aqui, nesse espaço, para formar x, y? Você já tem o x. O que você põe aqui para ficar x, y? O y. Muito bem. E agora, x vezes o que você vai colocar neste espaço para formar 3x? Você já tem o x. O que eu ponho aqui para formar 3x? O 3. Pronto, olha que fácil que tá ficando. Continuando, tá? O exercício ainda não acabou, ele é grande, ele é maior. Então, você faz agora, nesses dois últimos termos, a mesma coisa, o mesmo pensamento que você fez aqui no primeiro parênteses. Veja, nesse termo aqui, você só tem y, lá não tem. Então, não é letra que está em evidência. Então, vamos agora apelar para os números. Ó, tenho 2 e tenho 6. Lembra que eu falei? Se o maior dividir o menor número, você vai pegar o menor número. Então, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3, vai dar resto 0. Beleza, então eu vou pegar o menor número, que é o 2. Pega o menor, tá bom? Aí, ó, duas vezes, mesma coisa. Abre espaço para você poder saber quem você vai colocar aqui. 2 vezes quem? Vai dar 2y. Ah, que facinho, y. 2 vezes quem que eu ponho aqui para virar o número 6? 2 vezes que número dá o 6? O 3, né? 3, 2, 6. Então, 2 vezes 3, 6. Tá aí. Muito bem. Agora, o que você vai fazer é o seguinte, ó. Normalmente, esse exercício, o que ficar dentro do parênteses tem que ser exatamente igual. Olha, y mais 3
y mais 3. Você copia ele uma única vez, y mais 3, que vai multiplicar quem? Quem ficou fora do parênteses, ó. X mais o 2. Aí você põe aqui, x mais o 2. Olha que delícia esse exercício. Vamos para o próximo, para você entender muito bem o que eu tô falando, tá? Ó, aqui, se você perceber, você pode imaginar o seguinte, você pode imaginar que você quer fazer o primeiro com o segundo termo. Mas, se você olhar bem, ó, 2x com AY, não tá dando jogo. Não tem nada que você possa colocar em evidência desse casalzinho aqui, ó. O número 2 não é, o x não é, o a não é, o y não é, porque eles são únicos. Sendo únicos, não tem jogo com eles. Então, eu não consigo usar esses dois termos, não. Se eu olhar para cá, ó, também não consigo, porque é tudo único, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter que mudar de par. Veja bem, se eu pegar o primeiro com o terceiro, eu tenho 2x e 2y. Veja que eu tenho o 2 e o 2 nos dois. Tá em evidência que a gente fala. Se eu pegar o segundo termo com o quarto termo, eu tenho a e a. Tá vendo? Então, é esse que eu vou brincar agora. Então, para ficar legal, eu vou recopiar. Olha, vamos lá. Eu vou colocar o 2x mais o 2y. Você pode fazer isso. Mais o AY mais o AX. Agora, eu arrumei o exercício que estava embaralhado. Então, agora ele ficou bonitinho para a gente colocar o fator comum em evidência. Então, como eu falei, aqui, ó, a evidência, quem aparece nos dois termos é o número 2. Vou abrir aqui os espaços, né? Para eu ver, 2 vezes quem que eu vou pôr aqui para formar o 2x? Ah, é o x. 2 vezes quem que eu vou pôr aqui para formar o 2y? Ah, é o y. Olha que bacana isso. Muito bem, esse aí já foi. Aqui, quem vai em evidência é a letrinha A, que está aparecendo nos dois lugares, está evidente, por isso que a gente fala colocar o fator em evidência, aquele que mais aparece. Ó, A vezes o que eu vou pôr aqui? A vezes quem? Para formar AY? O Y, facinho. O A vezes quem que eu vou colocar aqui para formar AX? Ah, só pode ser o X. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar agora dentro dos parênteses, porque eu preciso ter coisas iguais, ó. X mais Y ou Y mais X é a mesma coisa. Então, eu vou copiar uma única vez esses termos que estão aparecendo aí, X mais Y ou Y mais X, tanto faz, e vou multiplicar por quem mesmo? Por quem está fora do parênteses. É o 2 mais o A. 2 mais o A. Prontinho. Tá resolvido. Certo? Muito bem. Agora aqui, ó, esse F aqui. Se eu pegar esses dois primeiros termos, eu já tenho o 2 e o 2 em evidência. Se eu pegar esses dois últimos termos, eu tenho o M e o M em evidência. Então, é com eles que eu vou brincar. Esse não precisei embaralhar. Então, vamos colocar 2 vezes. Abre o parênteses, espaço, subtração, nesse caso, espaço, fechou. 2 vezes o que eu vou pôr aqui para formar 2A? O A. 2 vezes quem que eu vou pôr aqui para formar o 2? Então, só pode ser o número 1. Aí, nós vamos continuando, tá certo? Eu vou colocar aqui
eu posso colocar um sinal, posso colocar o mais aqui. Depois, eu vou deixar assim primeiro, para a gente ver se é o mais ou se é o menos, tá? Então, nós vamos escrever aqui o M, né? Que vai multiplicar quem? Vai multiplicar o A, não é isso? Ó, M vezes o que eu vou colocar aqui para formar a M. Então, é o A mais M vezes quem que eu vou colocar aqui para dar ele mesmo? Lembra que o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Tem que saber porque isso vai acontecer sempre. Então, aqui é que está o porém que eu falei do sinal, tá? Porque é o seguinte, se eu colocar o mais aqui, não vai dar certo, porque mais com mais não dá. Eu preciso que dê menos, né? Então, se eu colocar o menos com mais, vai dar menos. E se eu colocar o menos com mais, dá menos também. Então, este sinal aqui eu tenho que